Recentemente, tive uma reunião com a Motorola. Motorola, uma das maiores indústrias de eletroeletrônicos do mundo, está situada em Jaguariúna. Eles querem trazer a empresa que faz o carregador, a empresa que faz a bateria, a empresa que faz o cabo, ao lado deles. A tendência mundial hoje é você aproximar os seus parceiros. Você fala, olha, prefeito, esse pedágio dificulta o nosso avanço para atrair novas empresas, porque esse preço do pedágio vai dificultar o escoamento dessa produção. Da mesma maneira, o turismo. Tem muita gente que às vezes gosta de sair de Campinas e ir até uma outra cidade para almoçar, como lá, temos lá um restaurante gostoso na cidade de Jaguariúna. Vai computar, são R$16 a mais, R$7,90 mais R$7,90 para ir para voltar. Isso interfere na circulação das pessoas. Portanto, eu acho que o equilíbrio financeiro, que o professor Moacir coloca, eu acho que é importante para que se tenha um resultado. Mas então que se faça uma licitação a longo prazo, em que gradativamente, gradualmente, as pessoas, os investidores recebam de volta aquele investimento, mas a longo prazo, e não a um prazo que foi colocado, em que onera basicamente o munícipe, a indústria, o comércio, e que dificulta a nossa livre circulação dentro da região metropolitana, que se espera que se desenvolva, que se cresça, mas que não esteja a cada vez mais a gente instalar novas praças de pedágio. Eu queria aproveitar essa análise que o senhor faz, prefeito, e perguntar ao doutor Moacir, né? O senhor disse aqui, né, que o senhor tem estudos, ouviu estudos que indicam 10 centavos por quilômetro rodado, né? Não, o prefeito disse. E que em Dayatuba tem uma relação, né, esse pedágio em Dayatuba, essa praça, tem uma relação de R$1,80 por quilômetro rodado. Então nós estamos partindo de um mínimo aqui, de um estudo que o prefeito disse ter tido acesso, de 10 centavos, por uma realidade de R$1,80. Né? Queria que o senhor fizesse uma análise desses números e também nos dissesse se realmente esses exemplos que o prefeito disse, né, deu de Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Paulínia, essas cidades realmente estão ilhadas? Não, eu, evidentemente, não estou contestando os dados que o prefeito está colocando, né? Mas eu acho que tem que ser esclarecido, no caso, por exemplo, da Imigrantes, né, da Ecovias. O pedágio é R$17, porque você paga a ida e volta. Você não paga R$17 por 60 quilômetros. Você está pagando para ir e para voltar. Ah, perfeito. Entendeu? Então, o número, porque o São Paulo tem uma tarifa quilométrica. Você tem 3 tarifas. Você tem a tarifa de sistemas, que é o caso da Anhanguera Bandeirantes, da Castelo Raposo e da Anchieta Imigrantes, que é um valor, eu não me lembro hoje de cabeça. Depois você tem uma tarifa de pedágio quilométrica para rodovias duplas, duplicadas, e você tem uma tarifa para rodovias de pistas simples. Né? Então, esse é o critério. Então, esse é outro aspecto que é importante, por exemplo, o fato de ter muitas praças de pedágio não influi no valor que paga, porque ele paga quilométrico. Quer dizer, se eu for daqui a Ribeirão, se eu fizesse uma viagem daqui a Ribeirão, e se tivesse uma praça só, e eu fosse de São Paulo, eu ia pagar a mesma coisa que eu estou pagando em 4 ou 5. Só que o que acontece, você inviabilizaria o programa, porque muitas pessoas que circulam entre elas não pagariam, e você só estaria pagando quem fosse para Ribeirão, ou quem estivesse passando. Então esse é o primeiro aspecto que tem que registrar. O segundo aspecto, que é sensível para a região, é o problema da pedágio de Indaiatuba. O número, o valor da tarifa de Indaiatuba, na praça de pedágio, é a tarifa quilométrica do Estado. Mas não tem como, é esse valor. Claro que, para o usuário de Indaiatuba, se é o caso, como ele não circula por todo o trecho de cobertura, tem um impacto maior que chega aos números que o prefeito. Agora, isso do ponto de vista do usuário que está olhando o que ele está pagando pelo trecho que ele percorreu. Agora, do ponto de vista da concessionária, ela está conservando, operando, dando socorro médico em todo o trecho, de Campinas até na Castelo. E esse é o custo que ela tem que ser ressarcido. Por isso que você não pode... não pode comparar, quer dizer, na realidade, a concessionária não está cobrando R$1,80 para o sujeito para a pessoa, para o veículo que está saindo de Campinas para Indaiatuba. Ela está cobrando como se ele fosse para lá, porque ela tem que conservar o trecho todo, ela tem que prestar socorro naquele trecho todo, tem que operar, tem que limpar, tem que recolher lixo. Então, são esses detalhes. Então, os dados, eu não estou contestando os dados do
prefeito. Ele disse, ó, que vai de Campinas para Indaiatuba paga tanto. Agora, olhando pelo lado da concessionária, ela tá cobrando como se ele fosse percorrer a estrada toda que ela faz a manutenção. Agora, quanto a esse último aspecto que você levantou, evidentemente que o prefeito tem informações pontuais de casos concretos que eu não vou realmente ter que contestar nem. Mas a nossa experiência, os nossos estudos, as informações que nós temos, é de que o pedágio não interfere no desenvolvimento da região. Pelo contrário, o que é importante para o investidor é ele ter mobilidade. É ter rodovia. Porque, realmente, o pedágio, se é que causa o custo para ele coloca nos preços dele. Então, nós temos esse tipo de informação. Eu, por exemplo, logo no começo do programa, nas primeiras vezes que eu via Campinas para debater esse assunto, não é? Um empresário de transportes, até naquela altura, indo no contrafluxo da classe, né? Ele disse, não, eu estou muito satisfeito com as concessões, porque antes eu transporto do sul, de uma determinada região aqui no interior de São Paulo para a capital, né? Antigamente eu tinha que manter uma equipe de plantão, porque se um caminhão quebrasse, variasse da estrada, parasse, eu tinha que deslocar alguém correndo lá para socorrer, por questão de segurança e tudo mais. Ele diz, ó, depois que criaram as concessionárias, eu já disse para os motoristas, dou o telefone da concessionária, ele liga e a concessionária vai lá e reboca o caminhão para um lugar seguro. Então, eu acho que tem ganhos. Na nossa visão, os ganhos com a rodovia melhorada são maiores que o custo do pedágio. Agora, são sensibilidades que eu realmente não vou discutir casos que o prefeito tem informação que eu não tenho. Mas eu acho que, de maneira geral, o pedágio não é... Só vou complementar. Logo no começo do programa da concessão também, uma vez fui a um outro estado aqui e eu estava começando o pedágio, eles não tinham tradição, e o chefe levantou lá e falou, o pedágio vai acabar com o Estado. Eu digo, vai acabar com o Estado como acabou com São Paulo, né? São Paulo cobra pedágio há 50 anos. Entendeu? E nunca foi um fator inibidor para o progresso. Agora, são coisas macro, que eu acho que o professor Zimmermann tem condição de falar melhor que eu, e condições pontuais, que realmente que eu não tenho condição de analisar. Como é que o senhor vê isso, professor Zimmermann? Eu também não conheço o estudo citado do custo do pedágio, 10 centavos por quilômetro rodado. O que eu tenho notícias é uma estimativa feita por um promotor público da região de Campinas, mas que estimou esse custo. Não sei se é o mesmo, eu sei que esse não é um estudo desse promotor, e tenho absoluta certeza que, tecnicamente, este dado, feito por uma ação pública, por um promotor público da região de Campinas, ele não é tecnicamente sustentável. Não estou me referindo ao trabalho concreto citado pelo prefeito. Agora, é óbvio, eu não tenho a menor dúvida que o pedágio, se eu não tenho essa estrutura, essa qualidade rodoviária, cobrando pedágio, o pedágio só paga quem usa a rodovia, não é? E não por todas as pessoas. Se eu eliminasse os pedágios e usasse os impostos para pagar o mesmo custo, para arcar com o mesmo custo, manter a mesma qualidade, não é? Eu ficaria muito satisfeito, porque como eu uso bastante estrada, eu não pagaria pedágios. Porém, hoje, as famílias mais modestas do nosso estado, da nossa região, que não possuem carro ou que possuem carro, mas não possuem renda para viajar permanentemente, etc., essas famílias pagam tanto ou mais imposto do que eu. A estrutura tributária brasileira ela é extremamente regressiva. Uma família que ganha até 2 salários mínimos paga em impostos no Brasil 48% da sua renda. Uma família que ganha 30 ou mais salários mínimos no Brasil paga 17% da sua renda em impostos. Então, se eu usar a estrutura de impostos para manter, eu não vou pagar, o munícipe de Campinas acha que não estará pagando, mas as pessoas mais modestas, com os menores orçamentos, estarão pagando, arcando com um custo que para eles não é visível, como não é visível o quanto que ele paga de imposto
no arroz, na carne,